Retornando aqui às nossas questões, Raul, o Espiritismo será a religião do futuro? Olha, é muito séria essa questão e eu afirmo que sim. Os Espíritos disseram que sim, mas ninguém precisa se assustar nem se preocupar, porque não estamos querendo dizer que todas as pessoas passarão a frequentar centros espíritas, mas o fato é que o Espiritismo não tem teólogos, logo ele não inventou nada. Todas as orientações do Espiritismo provêm do mundo dos espíritos. Foram os seres que vivem governando a humanidade, inspirando a humanidade, que trouxeram à Terra o Espiritismo. E por causa disso, todos os seus ensinamentos são calcados nas leis da natureza. O Espiritismo se apoia em 5 pontos fundamentais, quais sejam a existência de Deus, a existência e imortalidade da alma, a pluralidade das existências, que Allan Kardec chamou de reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos. Se pararmos para pensar, todos esses pontos foram enunciados por Jesus Cristo. Jesus falou sobre Deus, nosso Pai, não é? Jesus falou a respeito da nossa imortalidade, quando nos disse que nós não sairíamos da terra enquanto não quitássemos o último ceitil. Não é? Jesus falou que todas as coisas que ele fazia nós poderíamos fazer no futuro, naturalmente, porque hoje é impossível. Então ele lança seus ensinamentos para a vida futura. Foi Jesus Cristo que nos disse no Evangelho de João que há muitas moradas na casa do Pai, a pluralidade dos mundos habitados. Foi Jesus Cristo que nos falou da comunicabilidade dos espíritos, porque foi ele que expulsou os espíritos dos desencarnados que perturbavam. Foi ele que conversou com Elias e Moisés no Tabor. Então, todos os princípios da doutrina espírita estão calcados no ensinamento de Jesus. E quando Allan Kardec chamou a pluralidade das existências de reencarnação, nós encontramos também isso na voz de Jesus, quando os discípulos lhe perguntam se não era necessário que viesse Elias. E ele diz que, em verdade, Elias já tinha vindo, e os homens fizeram com ele tudo quanto quiseram, tudo quanto lhes aprouve. A mesma coisa fariam com o Filho do Homem. E os discípulos, narra Mateus, entenderam que Jesus se referia a João Batista. Então, em outro momento, ele pergunta aos discípulos: quem os homens dizem que eu sou? E respondem seus discípulos: Senhor, uns dizem que tu és Elias, outros falam que tu és Jeremias, outros falam que tu és João Batista, um dos velhos profetas que voltou. Ora, se todo mundo sabia que ele era filho de José e de Maria, ele era chamado Jesus, filho de José, Yahshua ou Yeshua ben Yosef, como é que acreditavam que ele fosse Elias? Ele tinha 30 anos à época, então só podia ser Elias num corpo jovem. Por que imaginavam que ele fosse Jeremias, um dos maiores profetas de Israel? Só se fosse num corpo jovem. Por quê? Porque tanto Elias quanto Jeremias saíram da terra ou faleceram velhos. Elias se acredita que não tenha morrido, que tenha sido guindado ao reino dos céus numa carruagem de fogo. Não importa. O que importa é que ele era velho quando desapareceu da terra. Jeremias também. Ou um dos velhos profetas que voltou. Então o povo acreditava na pluralidade das existências. Muita gente diz que não crê na reencarnação porque não existe essa palavra na Bíblia. E quando se diz isso, se dá um testemunho de falta de cultura. Porque nenhuma das palavras que estão na Bíblia em português eram da Bíblia original. Nós estamos diante de traduções, uma depois da outra. O aramaico era uma língua muito pobre, que foi para o hebraico, depois para o latim, e da Vulgata Latina é que nós traduzimos para as outras línguas. Então é óbvio que ninguém pode dizer não acreditar numa ideia, porque essa palavra não estava na Bíblia, ou não está na Bíblia. Então, não pode estar na Bíblia, porque ela foi criada por Allan Kardec no século XIX, de modo que é necessário que as pessoas pelo menos tenham um pouco mais de inteligência. Ora, como todos os princípios da doutrina espírita estão calcados na lei da natureza, todas as religiões terão que adotá-las, adotar as leis da natureza. Todas as crenças
se apoiarão nas leis da natureza. E quando fizerem isto, se equalizaram com o que hoje faz o Espiritismo, apoiar-se nas leis da natureza. Quando apoiamos as nossas afirmativas, os nossos princípios, a nossa crença, a nossa fé nas leis da natureza, não corremos o risco da ciência desmenti-las, dos fatos cotidianos desmentirem. Porque é muito feio nós ensinarmos uma crença a uma criança, a um jovem, e dali a pouco esse jovem entra na escola, entra na faculdade e vê aquilo desmentido pelos fatos. Não é pela palavra dos professores, que quase sempre são materialistas, é pelos fatos. Então é muito importante que quando nós tenhamos que ensinar uma religião aos nossos familiares, que seja uma crença que suporte os fatos. Por isso Allan Kardec nos disse que a fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Se os princípios de uma crença religiosa enfrentam o conhecimento científico, não dizendo que ele é mentiroso, mas assimilando-o para melhor entendimento da vida, obviamente essa crença é racional, essa crença é fundamental. E todas as religiões, sem sombra de dúvida, terão que adotar, mais dia menos dia, as leis da natureza. Porque ninguém suportará acreditar em alguma coisa, porque o teólogo A ou B acaba de dizer. Nós temos que acreditar naquilo que o nosso discernimento conseguiu assimilar, aquilo que a nossa inteligência conseguiu entender, lógica e claramente. Raul, e no momento em que o espírito, depois de encarnado, chega numa condição evolutiva mais favorável, para onde ele segue, Raul? Quando nós temos uma criança numa escola e ela conclui aquele curso, cabe a seus pais colocarem numa escola mais desenvolvida, até que ela chegue à universidade e daí faça suas pós-graduações. Obviamente que a Terra, sendo um mundo ainda muito rudimentar, um mundo de provações, de expiações, quando nós concluirmos o aprendizado daqui, uma vez que Jesus Cristo disse que há muitas moradas na casa do Pai, nós seremos guindados a uma instituição planetária mais desenvolvida que a Terra. Não importa como se chame este mundo, mas o fato é que Deus terá sempre uma escola mais avançada para que nós caminhemos em sua direção. Ninguém tenha problema, ninguém tenha dúvida, porque quando já tivermos assimilado tudo quanto o planeta terrestre nos pode oferecer, nós teremos o Pai nos encaminhando para outras instâncias, outras moradas de sua casa. Raul, eu gostaria que você deixasse aos nossos amigos as suas considerações finais deste dia. Gostaria de saudar a todos aqueles que nos ouvem, espiritualistas ou não, para que nesta oportunidade do mundo tão conflagrado, tão complicado, de tanta corrupção, de tanta tragédia, de tanta imoralidade, de tanto desgoverno, que nós todos nos pudéssemos unir em torno da ideia de Deus, o Deus amor que vibra em nós, o Deus, o Pai nosso que está nos céus e que pode ser contemplado pela observação das flores, dos pássaros, do mar encapelado, do lago calmo, do luar, do pôr do sol, da nossa criança gárrula que corre, do nosso velho que conta histórias, que nós possamos ver Deus em cada um dos nossos semelhantes, em cada uma criatura que cruze conosco pelas estradas da vida. Que possamos de fato exercitar essa prática do amor, que não se trata de pegajosidade, de agarrarmos aqui ou ali, mas esse amor, dedicação, como um cientista que está trabalhando por uma humanidade que ele não sabe nem quem é. Ele está produzindo para alguém que ele não sabe quem seja, a medicação, a vacina, a tecnologia mais nova. Então que cada qual de nós que se assenhoreia da fé religiosa, que se deixa levar por esse sentimento do divino, que possamos nos unir mais em torno desse amor que nós pregamos tanto, para que a terra seja menos violenta, menos ácida, menos áspera, para que todos nós possamos nos dar as mãos, independentemente da maneira como cremos e louvamos a Deus, porque em verdade todos os nossos caminhos nos levarão ao grande Criador, aquele que não é contra nós, é por nós, disse Jesus. Que todos sejamos
por Ele, pelo Cristo. Não importa a nossa dimensão budista, taoísta, islâmica, cristã, o importante é que busquemos Deus em nossa intimidade, não importando qual o nome que lhe dermos, mas sim a função que Ele tem de iluminar-nos as vidas. E aos nossos amigos de casa fica o nosso abraço e esperamos encontrá-los no próximo Transição, a visão espírita para um novo tempo. Até lá!